サワーラーショー Sejam bem-vindos a um novo episódio do Subara Show. Meu nome é Mário, eu adoro uma treta, mas dessa vez eu tô puto pra caramba. Eu sou Flávio Kiba e o otaku tem que acabar. Aqui é o Seiji e agora o futuro é show mesmo. O futuro é show, o futuro não é pica, o futuro é show. Bom, a gente tá chegando um pouco atrasado na polêmica aí da semana que já foi, né? Mas a gente não podia deixar de falar dessa pequena tretinha que teve na internet que, na verdade, pode ser só a ponta do iceberg para um problema muito maior, que é o que a gente vai discutir aqui hoje. Antes da gente entrar no tema, acho que é importante falar para você seguir a gente nas redes sociais, se você ainda não segue, né? Instagram, Twitter, no TikTok, a gente tá sempre colocando os cortes do Subara Show. Se você ainda não é inscrito no Spotify, se inscreva, avalie o nosso trabalho com 5 estrelas, é muito importante. E também não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube e também avaliar o nosso vídeo, né? Dar um joinha. Bom, antes da gente falar as nossas opiniões, a gente precisa dar um contexto. Eu vou tentar resumir, porque a treta é longa, tá? Sim. Mas Chainsaw Man lançou, né, como anime. É um mangá que estava sendo muito hypado. Desde, sei lá, quando ele estreou a primeira parte no Shonen Jump, etc., ele estava sendo muito aclamado, né? Só que o mangá ele ainda não existia oficialmente aqui no Brasil, né? Ele estava sendo publicado de formas não oficiais e sendo traduzido através de scanlators. Acontece que os scanlators, eles não traduzem de uma forma muito aproximada, né, de como deveria ser o contexto da fala, né? Eles adaptam muita coisa. E o mangá de Chainsaw Man tem muita coisa adaptada, né? Tem gíria, tem linguajar popular, né? Tem expressão que o público talvez se identifique mais, eu não sei. Mas o problema dessas traduções é que elas não necessariamente, elas não dão, né? Especialmente no caso de Chainsaw Man, elas não dão o contexto necessário da fala, né? Tem muito viés do tradutor. Na real, assim, nem todo scanlator faz isso, tá? E eu lembro que eu já li muito mangá, antigamente, de scanlator, que não tinha nenhum problema desse gênero, né? Nenhum problema desse tipo. O que eu percebi com essa história do Chainsaw Man é que isso tomou o nível de localização tomou uma proporção fora da normal, né? E também, é claro, a questão das piadas aí foi totalmente... Piadas não, frases, né, que usaram e tal. Foi totalmente inapropriado e fora da normalidade. Eu acho, assim, eu não tenho acompanhado Scanlator recentemente, mas eu vejo isso como um ponto meio fora da curva, assim, né? Como é uma história mais adulta também, eu acho que é um ponto fora da curva. Bom, como eu falei, eu acho que localização é importante, sabe? A gente tem que ter localização pro nosso idioma, para as frases fazerem sentido pra gente, né? Porque às vezes a forma como se fala japonês é muito diferente da forma como se fala português, mas tudo tem limites, né? É óbvio que assim, tudo que a gente vai falar aqui é em específico ao scanlate de Chainsaw Man. Sim. Tá? E de um grupo específico, que é o SS Scans, tá? A gente não vai entrar no contexto dos scanlators, porque pra mim, eu acho que é muito importante o trabalho de scanlators para a inclusão da popularização do mangá, tá? Então não é uma crítica aos scanlators, tá? O que a gente vai falar é sobre o fato, etc, tá? E que nem o Kiba falou, fugiu um pouco do controle algumas falas, porque os scans que foram traduzidos, né, de forma não oficial, tem fala homofóbica, tem piada capacitista, sabe? Só como exemplo, tem uma fala que o Denji fala do Angel, né? Que são dois personagens do mangá, né? O Denji fala que no original que o Angel é um homem, e na tradução apareceu assim, só Coca Fanta, sabe? E fora termos, sei lá, meio negativos como ele determinar ou incitar, né, o movimento feminista como feminazi, né? Uma forma pejorativa, etc. Fora a questão do antissemitismo também, né? Tipo, fala mal de judeu, esse tipo de coisa, sabe? Fora do comum. Tem muita coisa dentro desses scans que tem claros vieses e não entra no contexto, porque não é a forma como é abordada no original. E esse mangá ele acabou se popularizando muito em 4chan, sabe? Em fóruns que é um antro desses usuários racistas, homofóbicos, sabe? Esse chorume da internet, né? Então, essa tradução, né, das scans ficou muito popular na internet. E quando
o anime, né, de Chainsaw Man, ele passou a ser exibido na Crunchyroll, também veio o mangá oficial, né? E muitas das falas passaram a adotar a tradução oficial. Além de ser uma tradução oficial, né, uma tradução que está de acordo com os termos da Shueisha, né, revisado e assim por diante. E então, tudo que é feito, né, pela tradução oficial é uma tradução que passou para uma revisão, né, está ok. Eu acho, Mário, que não é nem a questão da revisão, é tipo assim, porque assim, se existisse uma terminologia, algum tipo de piada inapropriado, mas que fizesse parte do contexto, que fosse criticado, alguma coisa assim na história, sabe, eu não veria um problema. A questão pra mim é você mudar o material original pra algo e tornar algo que não é pra ser ofensivo em algo ofensivo, sabe? Porque tem coisa, tipo assim, você vai assistir uma série, vai assistir algum filme que trata desse assunto e você vê esse tipo de coisa, sabe? Mas Sim. é outro contexto. Tipo, nesse momento, a gente só fez uma tradução que só existe aqui, sabe? Só tem no Brasil e cria uma parada que não tá totalmente fora do original, sabe? Isso vai mais além, mas enfim, vamos seguindo aí na pauta. Não, mas é exatamente isso, é o que o Kiba falou, né? A extrapolação não tem em algum momento, em nenhum momento, o Denji, quando ele fala alguma coisa, ele tá criticando, ele tá falando de forma pejorativa, sabe? Tá sendo homofóbico, tá sendo antissemita, né? Ele diz uma fala e nos scans é tirado de contexto pra agredir um grupo, uma raça, sabe? É isso que tá acontecendo nessas scans, né? E aí, a treta só aconteceu porque, no anime, uma frase que é traduzida no scan como "o futuro é pica", daquele demônio do futuro, né? Ele fala, né, que o demônio é pica. Ela foi traduzida no mangá como "o futuro é demais", na legenda do anime está como "o futuro é top", e na dublagem "o futuro é show". E aí uma galera ficou puta. Porque eles queriam que a tradução que tá no scan fosse a tradução oficial, né? Eles queriam a pica, é isso que eles queriam. Eu acho que esse é o menor dos problemas, né? Mas enfim. Mas aí quem dubla o demônio do futuro é o Guilherme Briggs, né? E aí ele passou a ser alvo dessa galera, né? Desse mini núcleo de terroristas que aterrorizou a vida dele. Começou a fazer xingamento virtual e passou a fazer ameaça de morte, em tentativa de hacking, etc, né? Porque ele tentou explicar, né, pro pessoal, olha, não, isso aqui não é da tradução oficial, não dá. E assim, isso aqui é muito agressivo, não pode usar essas frases. Aí o pessoal ficou, aham. Aí eles ficaram mordidos, né? O que eu ouvi falar é que quando tipo assim, saiu a tradução do Scalator, tal, não oficial, beleza. Quando o anime foi pra Crunchyroll, a galera reclamou lá nos comentários da Crunchyroll que mudaram. Né? Mudaram, né? Na verdade, eles não mudaram. Eles fizeram a tradução oficial. Isso. Aí, quando o mangá foi traduzido, reclamaram porque mudaram, de novo, né? Eu tô fazendo aspas aqui, a gente tá sem vídeo hoje, mas tô fazendo aspas aqui, mudaram a tradução. E agora com o Guilherme Briggs, não obstante de reclamarem que não é a tradução que eles queriam, foram atacar o dublador, que no meu entendimento é a pessoa que menos tem culpa nessa história. Na verdade, assim, ninguém tem culpa, quem tem culpa é só o fã maluco que acha que isso tem que ser real, né? Mas, assim, a pessoa que menos tem responsabilidade sobre isso é o dublador de um personagem, sabe? Nem se ele for o diretor da dublagem, ele não tem responsabilidade sobre isso, porque ele tem que seguir um padrão, ele tem que seguir uma norma que foi estabelecida pela editora pra poder traduzir, senão eles nem podem traduzir aqui. Imagina que absurdo. Tipo, não, vamos fazer aqui um monte de piadas racistas, antissemitas e usar palavrões só porque o fã quer, sabe? Sendo que a história original não tem isso. Sabe? É absurdo, é no mínimo absurdo. E com toda a razão e a sensatez, o Guilherme Briggs falou: eu vou me ausentar da dublagem, né? Ele comunicou que ele não vai mais fazer parte do grupo de dublagem de Chainsaw Man. Ele deixou privado as redes sociais, né? Então, as pessoas que não seguem, etc., não tem mais como atacá-lo, né? Ele também bloqueou essas pessoas, né? O que vocês acharam desse ocorrido, né? Como é que vocês viram tudo isso? Bom, obviamente é lamentável, né? Essa questão da fanbase, né? Maluca. Tudo começa com a sensação deles de que ele tem uma questão de pertencimento para eles. Porque fala a linguagem que eles querem, né? Linguagem racista, linguagem homofóbica, antissemita. Porque eles pegam uma obra que, assim, ela é bem violenta, tem mortes, tem pessoal matando e tudo mais. E pensam assim,
pô, legal, agora vamos colocar uma linguagem que eles entendem, sim, mas não é nada disso. O autor não queria não botou essa linguagem e tudo mais. As ações também diferem do que tá colocando a fala. O protagonista, ele não é racista, ele não é antissemita. Ele achou uma oportunidade, agora, né, tem demônios, ele mata demônios. Só que o negócio foi crescendo demais. Aquela questão, vamos mudar uma frase aqui, outra coisa aqui, ficou legal, ficou bonitinho, ficou engraçado, ficou demais, e perdeu o controle. Perdeu tanto controle que quando veio a tradução oficial, que é baseado no que o autor quer falar, né, quer escrever, eles acham que tá censurado. Gente, como censurado se é isso que o autor escreveu, cara? Pô, eles estão malucos. Aí vem o cara que faz as frases da tradução oficial, que é o que o autor está querendo, o mais próximo disso, e eles ficam ofendidos. Cara, o pessoal perdeu a noção. É isso. Não, que tá perdeu acontecendo. total, porque como que um negócio desse ia ser publicado no Japão, sabe? Tipo, não seria publicado lá com as frases desse tipo. Por que iam fazer isso aqui, sabe? Não faz o menor sentido. Isso pra mim é um ponto do quanto a comunidade tá perdida. Eu não vou generalizar aqui porque eu sei que isso aí é uma minoria barulhenta, né? Mas o quanto a comunidade tá perdida em relação a entender o que é certo e o que é errado, sabe? Na vida, assim. Porque é um absurdo esse tipo de coisa ser propagado, porque assim, eu imagino que não foi uma pessoa só que atacou o Briggs lá, deve ter sido uma galera, provavelmente nesses grupos de chans da vida aí, mas de Reddit, de chan, não sei, mas eu não sei nem o que dizer, de tão absurdo que eu acho essa história, assim, é uma parada de uma galera que pra mim eu não aceito, sabe, são aquelas pessoas fakes que você não sabe quem é na vida real. E aí você não tem ninguém pra denunciar, porque as pessoas conseguem bloquear IP facilmente hoje em dia, né? Você não consegue descobrir quem é, e essas pessoas estão livres pra fazer o que elas quiserem, sabe? Isso pra mim é absurdo. Com uma VPNzinha e uma foto de anime, a pessoa pode fazer um estrago na vida de uma pessoa, né? Exato. E você vê, o terrorismo, né, virtual, ele é muito poderoso para você no sentido negativo da coisa, sabe? O quanto que você pode atormentar uma pessoa por simplesmente fazer, sabe, terrorismo, né? Ficar aterrorizando, né? Ficar ameaçando, né? Esse tipo de coisa. Talvez essas pessoas que elas estejam fazendo isso, elas não têm noção do impacto que elas têm com palavras e afirmações, sabe? Esse é o problema, Mário. Elas têm noção. Eu não acho que elas têm. Eu tenho a impressão que são pessoas muito jovens que elas não entendem o impacto. Elas sabem que elas estão estragando a vida das pessoas. Elas sabem. Sabe por quê? Quando a gente... Eu vejo isso como um problema social, assim, muito, muito grande. Quando a gente vê alguma coisa muito errada e vê pessoas defendendo, e a gente trata essas pessoas como burras, como incapazes, como pessoas que não entendem o que estão fazendo, o que a gente tá fazendo? A gente tá diminuindo. A gente tá quase passando pano pra essa pessoa, sabe? E a gente não deve passar pano pra essa pessoa. A gente deve denunciar e isso deve ser criminalizado, sabe? E é por isso que eu parei de passar pano. É por isso que eu não acho que as pessoas fazem isso. Ah, não, ele não entende o que ele tá falando. Ah, não, ele não sabe. Não, ele sabe exatamente o que ele tá fazendo. Ele tem noção de que aquilo é errado e mesmo assim ele tá fazendo, sabe? Então, por isso... eu não acho justo dizer que a pessoa não entende, porque quem não entende mesmo acaba sendo taxado por causa dessa galera, entendeu? Entendi. Você tem razão nisso. Eu não quero diminuir, eu também quero que as devidas proporções sejam esclarecidas, né? Muito especialmente porque não só pelo que tá acontecendo, eu acho que isso que aconteceu é só uma ponta de iceberg de algo maior, eu vou falar sobre isso. Mas eu queria falar que eu fiquei muito chateado por terem atacado o Guilherme Briggs, porque me atacou diretamente. Eu acho que o Guilherme Briggs, pra mim, é uma referência de profissional, de pessoa, tá? De pessoa e de profissional mesmo. A forma como ele trata as pessoas, eu acho uma elegância divina, sabe? É como eu me baseio, como eu gostaria de lidar com a vida, sabe? Acho que a filosofia dele é muito, muito interessante, né? Mas eu queria contextualizar a importância do Guilherme Briggs pra dublagem brasileira, né? Porque muito mais do que um ator e uma pessoa
como uma figura, né, pública, ele dublou simplesmente as maiores personalidades, né, que a gente conhece, principalmente nos anos 90 e 2000 e 2010, enfim, né. Você sabe, vai desde Buzz Lightyear, Cosmo, Freakazoid, Superman, Optimus Prime, sabe? Todos esses personagens carismáticos, Brendan Fraser, Mestre Yoda, Mickey, o Guilherme Briggs, ele deu a cara, não é só a voz, ele deu uma personalidade pra esses personagens, sabe? Acho que todos os outros dubladores reconhecem o Guilherme Briggs como uma das maiores vozes, um dos maiores profissionais do mundo da dublagem, né? E eu acho que, sei lá, o Cosmo é meu personagem preferido do mundo da animação porque o Guilherme Briggs, ele coloca uma marca no personagem, sabe? Seja, sei lá, através das brincadeiras imitando o Silvio Santos ou, sabe, exacerbar algo, sei lá, quando o Cosmo tá grávido e berra e etc. Eu não conheço alguém tão mais apaixonado do que o Guilherme Briggs na profissão dele. E eu não tô falando só da profissão de dublagem, mas também como alguém que cria, produz, né? Eu sempre acompanhei a Vida de Brinquedo, né? Eu sempre acompanhei ele com o cachorro Tobias, né? E eu acho adorável a relação dele com a arte. E quando eu vejo isso ser atacado, sabe? É uma ofensa gigante pra mim. Por nada. Simplesmente por nada. Por ele estar fazendo o trabalho dele. Então, o que aconteceu pra mim foi muito além de simplesmente um ataque em vão, sabe? Eles atacaram uma figura que é uma representação do que a gente tem hoje, do melhor da arte que a gente consegue produzir, sabe? No contexto não só de dublagem, mas do que a gente exporta como arte, sabe? A voz que a gente impõe nos personagens, etc. A nossa dublagem brasileira, né? Ela é muito reverenciada lá fora, né? E muito do que a gente tem hoje, né? O fato de a gente ter mais animes dublados, etc., veio por causa da qualidade da dublagem dos animes e desenhos e outras obras. E muito disso por causa dos profissionais que vieram trabalhando pra gente conseguir hoje, e o Guilherme Briggs estava nessa frente, sabe? Então, as pessoas atacarem o Guilherme Briggs, assim, é uma falta de noção gigante, sabe? Do profissional e da pessoa que ele é. Mas, assim, eu acho que esse tipo de ataque, ainda mais no Guilherme Briggs, aconteceu por alguns motivos. Primeiro, teve um efeito manada. Um atacou, viu que, pô, parece que o cara tá arrasando, atacando, outro atacou e não quis ouvir a voz da razão. O cara tentou explicar, olha, não é assim. Os caras, fanatismo do jeito que estão, com aquele sentimento lá de pertencimento, não, porque o Chainsaw Man ficou famoso por causa das Scanlators. E assim, ela é famosa no Brasil por causa daquela Scanlator maluca, traz aquele jeito ofensivo. Então você tá ofendendo a gente. E aí eles vão lá. Outra coisa de ataque é porque foi atacar justamente o Guilherme Briggs, já que ele é famoso, ele tem bastante conhecido, tem a repercussão. Então estão mirando em algo grande também, né? Pô, esse efeito manada tá correndo e tá chamando mais atenção. E tá pegando um cara ali, né? Que eles querem ver a queda do cara grande, defensor dos direitos, da moralidade, né? Da ética da profissão, do que ele tá certo e os caras malucos errados. Então, assim, tem todo um fanatismo. Parece até uma religião esse negócio aqui, né? Dessa Scanlator do Chainsaw Man. Cara, eu tava lendo uma matéria ali, né? No outro site, que tem 2 tipos de Chainsaw Man no Brasil. O oficial, tradução oficial, normal, ok. E esse jeito maluco aí que colocaram, cara, que é ofensivo, que ataca pra todo mundo, que ficou uma maluquice. Quem atacou foi esse tipo de gente. E aí tem esse perfil, né, que a gente tá vendo, né, que atacou. O mais novo, não sei se pode dizer o fã de anime, porque não é esse tipo de fã de anime que a gente quer ver. O cara que é preconceituoso, racista, não. Botaram um perfil de incel também, o cara que é mais agressivo ainda, né, machista e tudo mais. É o tipo de gente que a gente quer ficar longe. Não é legal quando você ataca um profissional, né, respeitadíssimo na sua área, que não tem nada a ver com essa questão. Na verdade, assim, qualquer ataque não é legal, né? Tipo... Exatamente. E assim, talvez tivesse a mesma repercussão se fosse um dublador desconhecido. Teria repercussão, mas menor, né? Então, assim, eu acho que eles atacaram com mais força porque foi o Guilherme Briggs ainda mais, né? Porque se fosse um dublador mais desconhecido, atacariam. Iam dar a risada da queda dele e iam dar risada. Mas, sim, eles atacaram com mais veemência ainda, porque foi o cara, né? Tanto que o cara, ele não... o Guilherme Briggs, ele teve que chegar um momento que não quero mais. Ou seja, de uma certa forma, eles conseguiram o objetivo que eles queriam.
Que é atormentar Sim. a vida de um cara. Um cara que não tem nada a ver com o assunto. O cara só tá atrapalhando. Poxa. E exercendo a profissão que ele tanto ama, né? Isso que dói muito, sabe? Como eu falei, eu não conheço ninguém tão apaixonado pelo que faz quanto o Guilherme Briggs, né? Imagina ele desistir de um personagem, sabe? Que ele tá entregando ali, ele coloca um pedaço dele, né? Quando ele dubla, né? E é muito importante que a gente não trate o que essas pessoas fizeram como liberdade de expressão, porque o que fazer terrorismo não é liberdade de expressão. Você aterrorizar uma pessoa não é liberdade de expressão. E você não tem o direito de chegar para uma pessoa, um profissional, e falar do trabalho dele dessa forma. E principalmente aterrorizá-lo, ameaçá-lo, sabe? Isso é crime. Eu acho que o que aconteceu é um retrato de como que algumas coisas estão se andando aqui para esse núcleo de fãs, de mangás e obras, etc., que vem se criado aqui dentro, tá? Só quero deixar bem claro, e eu já falei isso aqui, o meu papel aqui não é criticar os scanlators, porque eu acho sim que scanlators têm um papel na sociedade interessante no sentido de criar formas mais inclusivas, né, das pessoas acompanharem alguns mangás, animes, né. Eu acho que tem muita gente que não tem condição de comprar mangá, né, e o mangá e tem oficial... também o ponto de que o Scalator ele tem a função de trazer coisas que a gente não conhece, né? Também. Porque Sim. muitos mangás jamais seriam publicados aqui se não tivessem saído via Scalator lá atrás, entendeu? Uhum. Então acho que essa é a principal função. Tem a questão social, mas eu acho que o papel do Scalator hoje é trazer obras novas pra gente conhecer e a partir daí viabilizar uma publicação, viabilizar uma legenda, viabilizar uma dublagem, esse tipo de coisa, sabe? Uhum. Mas aí, ó, eu vou fazer uma pergunta, porque assim, a gente tem um reconhecimento das scans de Chainsaw Man, mas o que muita gente, como a gente retrata essas pessoas, pra mim, eles são incels, né? E como a gente define incel? Incel, a definição clara é o celibatário involuntário, né? São adolescentes ou garotos, né? Pessoas com um pouco mais de 20 anos, né? Que sofreram rejeição ou tiveram algum encontro ruim com mulheres e visitam fóruns de mensagens pra tentar sair da solidão. Normalmente é um antro pra criticar mulheres e grupos de minoria. No geral, são pessoas cheias de raiva e que fortalecem a raiva contra o gênero oposto nesses fóruns. E aí, Chainsaw Man, ele tem o Denji. Denji é uma figura protagonista, né? Que no começo da obra, ele acha que o mundo deve mulheres pra ele, né? Ele pensa em mulheres como objeto sexual. Tudo bem, ele tem com o passar do tempo, ele vai enxergando outras coisas, né? E tem outras características, mas vocês acham que Chainsaw Man, ele é um mangá que atrai esse tipo de público? Eu não sei se é o protagonista, mas toda a história de ação. Só que o protagonista, ele evolui. Talvez não apareceu a evolução dele ainda no anime, mas eu sei que ele evolui bastante para um lado positivo. Então ele acaba tendo mais responsabilidade, um pertencimento do mundo. Eu particularmente, eu não li a história, mas assim, eu acho que toda história traz algum tipo de público que não entende a história, sabe? E acho que esse é o caso do Chainsaw Man, assim, porque mesmo ele evoluindo ou que ele não evoluísse, eu entendo que geralmente esse tipo de história ou deveria trazer uma crítica a alguma coisa, que você tem que entender que é uma crítica, ou você traz uma evolução em algum momento. E então, não sei se justifica, sabe? Porque toda a história, por exemplo, você vê a galera que sei lá, é fã de Star Wars e acha que o Império tava certo, sabe? É isso, sabe? É a galera que é fã de Harry Potter e defende fascismo, sabe? Tipo, é isso, entendeu? Fã de X-Men que é racista e por aí vai, né? O fã de X-Men que é racista, então Tem assim, gente que tá do lado do Eren, né? Do Shingeki, né? Então, é mais ou menos a mesma pegada. Então eu não entendo dessa forma, né? Mas eu acho que acaba, assim, atraindo esse público, mas eu acho que é porque a galera não entende o que ela tá lendo ou assistindo, enfim. Eu concordo com isso, Kiba. Eu acho que, pelo que eu li de Chainsaw Man, há uma evolução do Denji, né? É uma evolução, assim, sutil, porque ele cai em situações em que ele poderia, né, rolar um abuso, etc. Ele não faz isso, o que é o mínimo esperado de alguém decente, né? Mas eu acredito que Chainsaw Man é muito parecido com Gantz, né? E o protagonista tem várias referências e Gantz acontece isso, sabe? Então,
O Corona, ele também evolui, né, de uma certa forma, né? Então eu concordo que as pessoas estão interpretando Chainsaw Man de uma forma errada, né? Eu acho que elas têm que entender o contexto geral da obra e o contexto ao qual o artista, o autor, ele tá aplicando, né? Com certeza não é pro lado neonazi da coisa, sabe? Não é na deturpação feminina e sabe, em várias outras coisas que os incels dentro de fóruns eles promovem. Eu acho sim que Chainsaw Man atrai esse público, mas porque eles interpretam a história do jeito deles, né? E eles têm uma suspensão da realidade ali, sabe? Do que eles estão enxergando, etc, né? E isso vai além de vários outros sentidos, né? E aí a gente vai a outra questão, que é como que esse público está evoluindo. O que a gente percebe, né, que esse público que acompanha mangás, animes, né, acho que se eu fosse fazer um diagrama de Venn, ele com certeza se relaciona de alguma forma com um público que está voltado ao lado político, a gente vai falar de política, de um espectro direita libertário, sabe, liberal. Você vê, quando aconteceu essa merda que aconteceu com o Guilherme Briggs, saiu gente do esgoto, sabe, pra falar a merda. Pra mim, o pior deles, eu vou citar assim, o cantor ou ex-cantor, não sei, do Tragicômico. Vocês conhecem ele? Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar, ainda ideia. bem. O Tragicômico é um canal aí de song aí que, né, traduzia música, etc. E aí, do nada, não sei se foi do nada, enfim, o vocalista, ele passou as redes pra se promover e bostejar coisa política, né? E ele é liberal, assumidamente liberal, então fala várias merdas, né? Ele é o monarca do mundo dos otakus. E então você vê, quando essa merda aconteceu com o Guilherme Briggs, saiu gente pra falar, quer dizer então que se eu falar tal coisa vai ser antissemita? Sabe, ele citou o fato do que aconteceu no Chainsaw Man. Sim, porra. Sim, é uma resposta muito simples, né, de dar. Sim, mas antissemita. Sim, é isso, né? Então, eles sempre vão começar a atacar, porque vocês estão sendo... tem uma expressão pra isso, né? Vocês estão criando muita futriquinha, né? É a esquerda, sabe? A pessoa da esquerda que só reclama, tal. Que cria intriga, né? Mas não cara. As obras, né? Os animes que eu conheço, né? Pelo menos como eu conheço animes, pra mim, eles sempre foram uma forma inclusiva, né? De se trabalhar num grupo, né? Principalmente porque tem muitos espectros dos animes e mangás e que eles abrangem diversidade, né? Abrangem relacionamentos LGBTQIA+, né? Abrangem muitas coisas e muitos gêneros que podem ter diferentes públicos, né? Eu sempre me considerei dentro de eventos de animes assim um público inclusivo, sabe? A pessoa pode ser o jeito que ela tá lá e enfim, ninguém vai julgar, entendeu? Mas quando essa merda aconteceu, eu vi gente, sabe, antissemita, racista, homofóbica surgindo, né? E me preocupa, porque um núcleo de animes e mangás, assim, pelo menos um núcleo que eu sempre acreditei que fosse mais inclusivo, né, e mais diverso, passa a não ser mais, sabe? Passa a ser um núcleo do qual eu não orgulho, né? É um grupo, etc. O grupo otaku, sabe? Quando a gente determina, sou otaku porque eu gosto de animes e mangás, né? Passa a ser igual o gamer que começou a apoiar ações de direita extrema que a gente teve no país, sabe? E nada inclusivo. Enquanto tava rolando essas merdas, né? Essa galera na internet passou a xingar, né? Passou a aparecer com foto de anime, né? Com falando várias merdas, e a gente teve esse sentimento de impunidade, né? De eles simplesmente poderem chegarem a criticar e fazer ameaça e nada acontecer. E fica difícil a gente não associar com uma política nazi, sabe? Tem um canal no YouTube, foi o Jim que mandou pra gente, né? O quadrinho na Sarjeta, né? O canal ele fez uma reflexão interessante, né? De ele relacionando esses ataques com a política de extrema-direita. E eu me lembrei de como, durante as eleições, a extrema-direita passou a utilizar a imagem do anime, do mangá,
pra se autopromover, pra promover, né, ações, né? Teve foto do Goku sendo espalhada com o ex-presidente, sabe? Teve foto de outros personagens, etc, sendo usados. Teve candidato fazendo vídeo com referência a anime, né, pra se promover. Não, vamos falar. O pior pra mim foi o Kim Kataguiri. Esse mesmo. Ah, sim, é. Né? Ele usou, né? Ele já se promove como um candidato otaku, deputado otaku, e fez uma música, recriou o encerramento de Kaguya-sama com o jingle dele, né? E o fato é que a extrema-direita ela percebeu que isso tem efeito nos jovens, sabe? Tem. Você pensa 2 anos atrás, eleição pra prefeito, o Mamãe Falei lá, foi lá na Liberdade fazer campanha, falar com a galera, otaku. E um ano depois foi tirado do cargo aí por questão de machismo. Então, é isso. Machismo sabe? é assédio, né? Machismo e assédio. Tipo, um ano e pouquinho depois, entendeu? Então, né, aí que a gente vê onde que essa galera tá indo, entendeu? O MBL é cheio dessas coisas, né? Eles sabem como eles vão atingir um público. Eles sabem o público que eles estão querendo atingir e eles conseguem, sabe? Tipo, eles atingem. A questão, acho que pra mim, tá mais nesse tipo de caso, o problema pra mim tá mais no público do que na pessoa que tá usando o público, entendeu? Pra mim é os dois, Não, porque se você se deixa ser usado dessa forma, quem não tá sendo inteligente é você, entendeu? Mas a pessoa tá usando de uma propriedade intelectual não oficial, entendeu? Não, acho mas, que cara, paródia você pode fazer, não tem nenhuma lei que não permita. Tipo, não tá cometendo nenhum crime. Entendi. Nesse caso. A parada pra mim é a galera que não entende o que esse cara tá fazendo de verdade e aceita esse tipo de coisa, sabe? No fim, a pessoa, ela, como, né, público otaku, de alguma forma, né, tem alguma inclusão de rejeição, sabe, envolvida, eles acabam se relacionando com um candidato que se fala, olha, eu sou igual a vocês. E é difícil porque normalmente quando se fala de política, você imagina um candidato que, sabe, pessoas da política que são fechadas, sabe, sérias, etc. Quando você vê o cara lá dançando, fazendo dancinho otaku, você se relaciona, né? E aí que fica a merda. A pessoa ela não se interessa por política, ela não entende muito sobre diversidade e inclusão, sabe? Sobre diferença de classes e etc. E acaba falando, não, beleza, eu vou votar nesse cara, porque eu me identifiquei com ele. E aí você começa a construir um público que tá relacionado com a extrema-direita e tá relacionado com ideias de extrema-direita, de conservadorismo, enfim. Mas o pior é essa galera que faz terrorismo, que a gente viu aí nos últimos acontecimentos políticos do Brasil, o que elas são capazes de fazer, né? E pra mim tá relacionado, não adianta a galera falar, mas esse caso com o Guilherme Briggs não tem relação. Claro que tem, mano, é terrorismo virtual, a mesma coisa. Terrorismo simplesmente por você não aceitar uma condição, um fato, e tá relacionado com você apoiar uma obra que tem misoginia, machismo, sabe? Tem homofobia. Então tá tudo relacionado. Se você for no fundo do chorume, assim, no fundo do poço chorume, você vai ver que o núcleo dessas pessoas ela tá se formando em cima desse espectro político, né? E então, essa merda. Eu fico preocupado, eu fico chateado que um consumo meu, que eu gosto tanto de animes e mangás, esteja com uma face tão pejorativa, tão, sabe, feia, manchada de raiva, de ódio, sabe? De pessoas que são ignorantes. Isso só faz mal pra própria cena, né? Pro próprio público. Porque quem tá de fora e vê esse tipo de coisa, né? Porque esse tipo de coisa vai pra grande mídia, de alguma forma, né? Uhum. E quem tá de fora acaba vendo isso e acaba vendo como... Nossa, tipo, generaliza. Nossa, como essa galera é zoada, sabe? Tipo, de tudo que nesse mundo eu não quero ser otaku. Não vou nem assistir anime, porque anime só tem esse tipo de gente. Sabe? E aí é o que eu falei, né? O otaku tem que acabar por causa disso, sabe? É esse tipo de coisa que faz com que a fama do otaku fique pior. Porque eu entendo, né? Como eu falei, eu não posso generalizar. É uma minoria que tá fazendo isso e eu sei que é uma pequena minoria barulhenta. Mas quem vê de fora, cara, não vai ver isso. Então, dar opinião é diferente de atacar. Dar opinião é o que a gente tá fazendo aqui. Quem quer escuta, quem não quer tá tudo bem. Eu não tô indo atacar a pessoa, não tô indo na fonte dela, sabe? Não tô, perseguindo, enfim. Eu tô expressando a minha opinião. Eu não concordo com nada disso, né? Pra não falar o pior. Acho que são pessoas que elas precisam entender mais da sociedade, entender o impacto do que elas estão realmente falando, né? É que tá, do que elas estão falando. Eles não vão entender. Eles não entendem
Quer dizer, eles só vão entender no caso mais extremo, que eles forem presos. Né? É. Às vezes nem isso eles vão entender, talvez, né? Porque Não, eles eles vão se sentir entendem, mas perseguidos. eles entendem, mas eles não vão dar o braço a torcer que eles entendem, entendeu? Mas assim, o radical sempre existiu. Só que assim, esse cara radical, o maluco, enquanto ele tava anônimo na rede social ali, na internet, quer dizer, a gente não ligava pra ele. Ficava lá, ele atacava, mas a gente dizia, é um maluco, idiota. É isso. O problema é quando ele põe a cara agora. Põe a cara, vai bater, porque teve alguém que segue a mesma ideia que ele e os caras se identificam com esse maluco. Aí ponto. Aí explode um monte de malucos assim. O problema é que ele perdeu o medo de botar a cara pra fora, entendeu? Isso. Não, ele não bota a cara pra fora. Ele usa um nickname e um avatar de anime. Entendeu? E ele tá protegido ali pela impunidade das redes, sabe? Que na real não é tão impune quanto eles acham que é, né? Mas por um caso que não teve, apesar de ter sido feio, etc., foi público, né? Não chegou a ser classificado como crime virtual ou algo parecido, então, né, não teve, as pessoas saíram impunes no final. Mas essa é a rede que está sendo promovida. E está sendo promovida na rede que hoje é gerenciada por um liberal, que acha que perdeu a ação, e o Twitter tá perdendo ação pra caramba por causa das ações, né? Mas esse tipo de impunidade só cresce, só tende a crescer. E não é de hoje que essas coisas acontecem, que essa galera se pronuncia a favor de, sabe, pequenos núcleos. Por exemplo, quando, sei lá, eu esqueci o nome do anime, o criador de mangás pra garotas, esqueci o nome. O Eizouken, né? Que era... Nossa, esqueci. Eizouken? Não, Eizouken, não é o Eizouken, mas tem um anime na Netflix que é bem legal, né? De um criador de mangás para garotas, né? Shoujos, e ele usa alguns termos, né? A dublagem usa alguns termos que é engraçado, né? Como é que era? Esquerdomacho, sabe? Esse tipo de coisa, mas a galera critica, né? Mas pra mim o pior é em, por exemplo, Comissão, que tem inclusão de artigo neutro, né? Tem linguajar neutro. E as pessoas foram reclamar. Falaram, putz, que absurdo, como assim? É verdade, teve isso mesmo. E não só isso, né? Tem gente que até hoje não aceita o fato do Yamato, de One Piece, a gente utilizar pronome masculino, né? Então, tem gente que não consegue não falar a Yamato. Uma vez, né, eu falei, o Yamato, o pessoal veio me corrigir, não, a Yamato. Eu falei, não, é o Yamato. Como o personagem, né, se identifica, né? É como ele se identifica, Então, assim, não é de hoje que essa treta rola, sabe, nesses núcleos. E vai piorar. Então, a gente não pode ficar calado quando esse tipo de coisa acontece. É grave, sim. É grave porque ela tá... parece besteira, mas ela tá escondendo uma formaçãozinha de grupos neonazi e otaku, entende? É um grupo neonazi que, por um acaso, tá relacionado com animes e mangás. E que tá indo aí se pronunciar nas redes e pode fazer um ataque virtual. A gente pode estar, por a gente estar fazendo esse podcast, a gente poderia estar sofrendo um ataque virtual aí. O grupo neonazi tem tudo que é ponto. Então, o neonazi pode ser otaku, pode ser gamer, pode ser esportista, pode ser até fã de Big Brother. Cara, tem de tudo. Só que pode ser participante do Big Brother, inclusive, né? A gente tem uns aí. Só que agora eles não perderam a vergonha, né, de se expor, assim. Antes falava assim, neonazi, na sua cara. Agora ele fala com orgulho. E daí? Então é um mundo que tá vivendo caos. Infelizmente. É duro viver numa democracia. É muito difícil. Nossa, nem fala. Bom, essas foram as nossas opiniões sobre o tema. Mas a gente queria ouvir de vocês também. Só que, claro, de uma forma democrática, tá? O que vocês acharam do ocorrido? Quais são as suas opiniões sobre essa relação que tá acontecendo, né? Dessa galera criticando, né? E enfim... a gente está disponível para escutar vocês nas nossas redes sociais, mas desde que não haja ofensas, né, desde que a gente tente manter o equilíbrio da conversa, tá? Tenho noção. A gente é totalmente contra ataques, tá? Então, por favor, tenham parcimônia. A gente também está disponível no Discord, fique à vontade para dar as opiniões, lembrando, com parcimônia. A gente tenta manter a liberdade de expressão dentro... dos limites que não é a ofensa de alguém. A liberdade de expressão esbarra quando a gente está ofendendo uma outra pessoa, um outro grupo, né?
Então, sempre lembrando disso, tá? Então, entre os nossos servidores do Discord, discuta com a gente, né? Conversa com a gente, né? Nas redes sociais, nos comentários, a gente vai estar sempre respondendo, certo? Isso aí. Boa. Então, acho que é isso, gente. Valeu e até a próxima. Até a próxima. Falou.